Apocalipse 1, do versículo 12 ao 16, nos diz o seguinte: e voltei-me para ver quem estava falando comigo. E ao voltar-me, vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, vestido de uma roupa talar, e cingido à altura do peito com um cinto de couro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã pura, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. E os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente que fora refinado numa fornalha. Aleluia. E a sua voz como a voz e o som de muitas águas. Tinha ele na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua justiça. Glória seja dada ao Senhor nas alturas. Você pode glorificar esse Deus, sabe? Apenas com a leitura desse texto, a nossa alma já se alegra, a nossa alma já se regozija no Senhor. Apenas ao ler, sabe, essas palavras, essas frases belas contidas, sabe, nesse versículo, o nosso coração já começa a ficar cheio da unção, da graça e do poder do Senhor sobre a nossa vida. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, eu queria iniciar intitulando essa sessão, essa narrativa que nós acabamos de ler. E creio que seria muito sugestivo intitularmos como a visão que João teve do Filho do Homem. Perceba, meus irmãos, que essa sessão, ela inicia-se no versículo 12 do primeiro capítulo do Apocalipse, e ela encerra-se no versículo 16. É interessante porque dentro desta narrativa nós iremos ter a convicção, e o nosso coração, ele fica totalmente com essa palavra clara daquilo que João viu acerca do Cristo ressurreto, acerca daquele Deus que nós estamos falando nesta noite. Note que o versículo 12 inicia dizendo que João vê um homem semelhante ao Filho do Homem. Note que ele deixa claro no primeiro versículo que ele vê um semelhante ao Filho do Homem, e que esse está no meio de 7 candelabros e tem em sua mão 7 estrelas. E aí a primeira pergunta que surge em nossa mente é: pastor, o que é que significa isso? O Apocalipse é um livro enigmático. O Apocalipse é um livro que muitas vezes não conseguimos compreender tais coisas que se fala nele. Eu queria começar a interpretar dizendo que os candelabros estão se referindo às igrejas que estão na região da Ásia Menor, que estão na região proconsular. As 7 igrejas que estão aqui descritas no Apocalipse, como Laodiceia, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Éfeso e Sardes. Essas igrejas que receberam cartas que foram destinadas a elas representam os candelabros que estão relatados neste versículo 12. Já sobre as estrelas, essas estrelas, meus irmãos, elas estão tipificando, elas estão fazendo uma clara alusão
instrução aos seus respectivos pastores. Em linhas gerais, candelabro significa a igreja, e as estrelas significam os pastores dessas igrejas. E perceba, meus irmãos, que o apóstolo João, ele é absolutamente tomado de surpresa nessa visão. Perceba que ainda que ele esteja, meus irmãos, vendo aquele cujo o peito estava reclinado outrora, ele fica totalmente, impressionado, espantado, porque Jesus, antes de sua ressurreição era mas agora ele se apresenta como um Deus soberano, como um Deus onipotente, como um Deus, que se apresenta com todo esplendor, com toda magnificência, com toda majestade. Glória seja dada ao Senhor Jesus. Claramente nós entendemos que ocorre uma grande diferença, meus irmãos, entre o Jesus que João vê em outros momentos para o Jesus de agora. O Jesus de agora é um Jesus totalmente oposto àquele no que concerne a esplendor, a glória, quando comparamos com seu estado de humilhação. Irmão Val, por favor, um pouquinho de água. E aí, meus queridos, perceba, meus irmãos, que toda a descrição, absolutamente toda essa descrição, ela aponta nosso Senhor como pleno de poder e, acima de tudo, como pleno também de majestade. E esse poder e majestade, ele é de uma maneira tão incalculável, que ele passa a causar um certo espanto, ele passa a causar agora um certo temor, até mesmo aquele discípulo, meus amados, que era mais achegado a Jesus. Daqui, Arthur, por favor. Muito obrigado. E você pode até estar se perguntando, mas por que, pastor? Por que ele ficou tão espantado? Por que João ficou tão apreensivo? Por que João ficou tão, atemorizado com tudo aquilo que ele viu? Porque, em primeiro lugar, o texto nos diz que a cabeça e cabelos, eles eram brancos como a pura lã. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o que é que isso quer dizer? Essa referência bíblica, ela faz a alusão a quê? Está indicando o quê? O que é que ela está querendo trazer para nós? Olha, meus irmãos, em linhas gerais, nós podemos afirmar que cabeça e cabelos resplandecentes estão indicando, acima de tudo, a divindade soberana que existe em nosso Deus e soberano. Glória seja ao Senhor. Ele é divino, Ele é um Deus que nós não conseguimos compreender, porque Ele vai além das nossas mentes. Divindade, meus irmãos, refere-se, a tudo aquilo que Ele é, e acima de tudo, faz alusão à sua essência e verdadeira natureza. Ele é divino, é isso que o texto está nos dizendo. Perceba mais, que o texto ainda nos fala, depois de fazer menção à cabeça e aos cabelos como branca neve, ele agora nos fala que os seus olhos são como chamas de fogo. Aleluia. Primeiro ele diz que o quê? Que os cabelos são como a pura lã, e isso refere-se à divindade. Depois ele diz que os seus olhos são como
chamas de fogo. E o que é que isso quer dizer, pastor? O que ele está querendo nos dizer é: ele é onipotente. Glória a Deus, ele é onipotente, ele é onipotente, ele é onipotente, aleluia. E este, meus irmãos, é um atributo exclusivo da divindade que reside nele. E o que significa onipotência? Podemos definir como a capacidade de saber com precisão a condição de todos os fatos, bem como também de todos os acontecimentos. Ele sabe do que aconteceu, ele sabe do que está acontecendo, e antes mesmo que venha acontecer, ele também já sabe. Glória a Deus. A verdade é que nada pega Jesus de surpresa. A verdade, meus irmãos, é que todas as coisas precisam passarem pela agenda de Deus, precisam passarem pelo cronograma celestial. Então, meus queridos, em primeiro, nós entendemos que Ele é divino. Em segundo, os olhos de fogo faz referência à sua onipotência. Ele sabe de tudo o que está passando na sua vida. Me escute, Ele sabe das coisas mais pessoais. Ele sabe das coisas que estão no íntimo do teu coração e da tua alma. Aquilo que ninguém sabe. Aquilo, meu querido, que ninguém vê. Quando você está sozinho, Ele vê. Ele sabe de todas as coisas. Você pode até enganar o seu pastor, você pode até enganar a sua mãe, você pode enganar o seu pai, você pode enganar o seu cônjuge, você pode até tentar enganar as pessoas que andam, que vivem e que cercam você, mas a Deus você não engana. Sabe por quê? Porque os seus olhos, aleluia, são como chamas de fogo. Os seus olhos estão fazendo referência à sua onipotência. Ele é onipotente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele sabe de tudo o que está acontecendo na tua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Ei, irmão teu, saiba que nada pega o nosso Deus de surpresa. Nós podemos até não saber o que iremos fazer. Nós podemos até, não sabermos como lidar com as situações difíceis, com as adversidades da vida, mas Ele sabe. Descanse no Senhor, Leandro. Descanse em Deus, Rosaline, porque Ele tem cuidado de todos nós. Primeiro, nós entendemos que Ele é divino. Segundo, à luz do Apocalipse, nós compreendemos que os olhos como chamas de fogo estão fazendo alusão à sua onisciência. E aí, meus queridos, depois disso, o texto vai nos dizer no versículo 15, acompanhe comigo esta leitura: os pés são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Primeiro ele diz que os seus cabelos são brancos como a pura neve, indicando o quê? Divindade. Depois ele nos diz que viu os olhos do Senhor como o quê? Quem sabe? Quem lembra? Ele diz que viu os seus olhos como chamas de fogo. E depois ele nos fala que os seus pés, em sua visão, eram de latão reluzente, polido numa fornalha. E talvez você esteja dizendo: ah, pastor, mas espera aí, e agora, o que é que isso significa? Sabe o que significa? Sabe o que isso está indicando? Está falando que Ele tem todo o poder
sobre os céus, sobre a terra, sobre as bestas feras, sobre as aves, sobre os animais, sobre os répteis, sobre a fauna, sobre a flora. Ou seja, todas as coisas se sujeitam e têm que se submeterem a Ele. A verdade, meus amados irmãos, é que Ele, com seus pés de latão reluzente, está pronto para pisar o inimigo, como Ele já fez. Aleluia, na cruz do Calvário. Ele é poderoso, além de ser divino, além de ser onisciente, Ele é onipotente. Ele é um Deus que pode todas as coisas. Ele é um Deus que tem em suas mãos o domínio, o poder sobre tudo aquilo que vive sobre a face da terra. Descanse em Deus, descanse no Senhor, porque você não está servindo a um Deus de barro. Você não está servindo a um Deus, sabe, que não pode ouvir, que não pode contemplar. Não, você está servindo a um Deus que foi morto, mas que ressuscitou. A um Deus, sabe, que se você chegar onde Ele foi sepultado, lá está dizendo: aqui jazia os restos mortais de Jesus Cristo, mas não se encontra mais, porque Ele está vivo. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, como disse e indicava todas as profecias bíblicas. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ah, meu querido, o diabo, ele não passa de um cão na coleira de Deus. Macumbaria, bruxaria, feitiçaria, oração contrária, pode fazer o que quiserem, pode costurar a boca de sapo com um pedaço de papel com seu nome dentro, pode levar fotografia, pode levar pedaço de roupas íntimas sua, pode fazer o que quiserem. Sabe por quê? Se Deus estiver na tua vida, nada pega, porque Ele tem poder para pisar em todas as coisas, e Ele nos deu esse poder para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum mal nos suceder. Glória seja dada ao Senhor. E aí, meus irmãos, ainda nessa visão que João teve, perceba que, por fim, ele nos diz que a voz dele era uma voz como de muitas águas. É isso o que nos diz, o que nos informa o final do versículo 15. A sua voz era como a voz de muitas águas. E o que é que isso diz? Em primeiro lugar, precisamos entender que a voz era poderosa. Da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes. E aqui, meus irmãos, nesse versículo, mais uma vez, vemos o autor João enfatizando o grande poder e glória que reside no nosso Deus. Esta voz, meus amados irmãos, ela é tão poderosa que foi capaz de estabelecer galáxias, constelações. Esta voz é tão poderosa que foi capaz de dar vida a absolutamente tudo que não existia. Apenas com a sua voz Deus disse: faça-se a lua, e se fez. Faça-se os animais, e se fez. Faça-se a constelação, e se fez. Ou seja, com a sua voz poderosa e soberana, Ele criou todas as coisas. Você já parou, meus irmãos, para pensar naquele versículo bíblico que nos diz que todas as águas, elas cabem aonde? Na palma da mão de Deus. E é interessante, queridos, porque se você parar para fazer cálculos, né? Eu não faço cálculos, não é minha área é a área da saúde, mas nosso irmão Danilo, ele faz a engenharia química, mexe muito com cálculos, com essas coisas, e ele sabe nos falar mais sobre isso. Mas, meus irmãos, existe
existem em linhas gerais 5 oceanos. Nós temos o Oceano Antártico, nós temos o Oceano Índico, nós temos o Oceano Pacífico, nós temos o Oceano Glacial Ártico e nós temos o Oceano Glacial Antártico. Se você parar para dar uma estudada, você vai ver que existe aproximadamente mais de 3 bilhões e meio de quilômetros cúbicos de águas em todos eles. Para termos noção do que eu estou falando, meus irmãos, pode chegar a uma profundidade de quase 4.000 quilômetros de água, ou seja, em um único oceano. E quando eu vejo, sabe, o versículo dizendo que todas essas águas, por mais extensas que sejam, caber na palma da mão do nosso Deus. Isso, meus queridos, traz paz ao meu coração, isso traz alegria, isso traz regozijo, porque eu sei que Ele vive, porque eu sei que Ele está cuidando, porque eu sei que por mais que eu não veja, Ele está no controle de todas as coisas na minha e na sua vida. Eu quero concluir essa mensagem lhe dizendo, em primeiro lugar, que você não precisa se desesperar com essa situação do vírus. Sabe por quê? Porque Ele pode. Ele pode todas as coisas. É interessante porque quando Moisés foi ter com Deus e disse: qual é o teu nome? Quando eu chegar lá, irão me perguntar e o que é que eu direi? E ele disse: dizes que o meu nome é Eu Sou. Sabe o que ele queria dizer com isso? Escute, eu sou o que você precisar que eu seja na sua vida. Glória seja dada ao Senhor. Você precisa que eu seja salvação? Eu sou. Você precisa que eu seja milagre? Eu sou. Você precisa que eu seja paz? Eu sou. Você precisa que eu seja socorro? Eu sou. Você precisa que eu seja alimento? Eu sou. Você precisa que eu seja saúde? Eu sou. Você precisa que eu seja sobre a sua família? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou tudo aquilo que você precisar que eu seja na sua vida. Então descanse, porque Ele pode todas as coisas. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Um segundo conselho que eu te dou nesse momento é para que você se aproxime dEle e que você confie. Se aproxime e confie. Meus queridos, todos aqueles que depositaram a sua vida verdadeiramente aos pés da cruz de Cristo não se decepcionaram. A história nos mostra que todos aqueles que foram leais, que todos aqueles que viveram segundo os preceitos estabelecidos pelo Senhor, todos eles tiveram vidas felizes e de paz. Então, se aproxime, confie, entenda que os problemas, eles não batem em nossa porta para nos destruir, mas ele tem como propósito e objetivo nos tornar mais fortes. As dificuldades, elas não irão nos destruir, mas sobretudo nos levar para velejar para perto de Deus. Lembre que é no deserto que nós aprendemos as lições mais extraordinárias da nossa vida. Em todos os momentos que Deus quis ter intimidade com alguém na história bíblica, Ele precisou inscrever, matricular esse sujeito, sabe, na faculdade do deserto. É no deserto que aprendemos a dar valor à água. É no deserto que aprendemos a dar valor às coisas que muitas vezes achamos que é simples e comum em nossa vida. É no deserto que nós aprendemos a depender inteiramente de Deus. Se aproxime, confie. Ah, meu querido, é interessante porque esse texto do versículo 12 ao versículo 16...
nos mostra a visão que João teve. Ou seja, João, ele tinha uma imagem de Jesus. Aquela pessoa amável, compreensiva, bondosa, perdoadora, de conselhos. Mas agora aqui, nessa descrição, perceba que quando ele olha para Jesus, ele vê o quê? Ele vê um cabelo branco, ele vê olhos como chamas de fogo, ele vê pés como latão reluzente, ele vê água, palavras como sons de muitas águas, e é por isso que ele se atemoriza, é por isso que ele fica atônito, perplexo, como eu e você ficaria no lugar dele. Mas entenda que o que Cristo quis foi dizer: esse sou eu sou soberano, eu sou divino, e eu posso lidar com qualquer coisa, natural ou sobrenatural, porque eu tenho poder para todas as coisas. Para finalizar, eu quero lhe convidar nesse momento a responder ao chamado de Deus de modo positivo. Reconheça que não dá para viver sem Jesus. Reconheça que chegou a hora, sabe, de uma vez por todas parar de ser carrancudo, cabeça dura. Chegou a hora, sabe, de dizer: eu entrego a minha vida a Ti. Eu entrego a minha vida, os meus planos e os meus projetos em Tuas mãos, porque eu sei que eles são os melhores para mim. Não dá, meus irmãos, para vivermos longe desse Deus. Ele é um Deus, é o Célcio. Ele é um Deus que vai além da nossa imaginação. Essa foi, sabe, a imagem que João teve. Um pouquinho, foi lampejos da soberania de Deus. Ele te convida a ir morar nos céus com Ele. Ele te convida para que você possa, nesta hora, deixar Ele fazer aquilo que Ele quer fazer sobre o seu coração. Permita que Ele seja o Deus da sua existência. Permita que Ele cumpra os planos, propósitos e desígnios sobre a sua vida. Que Deus abençoe. Que Deus derrame da sua misericórdia. Que Deus possa manifestar a plenitude do seu poder. Lembre, essa foi apenas a visão que João teve. Foi apenas um pouco daquilo que o nosso verdadeiro Deus é. Então, meu querido, eu quero te convidar a não ficar